Eu pratiquei o cultivo duplo com uma pequena raposa por muitos anos, e no final, cortei os laços emocionais e a abandonei para ascender sozinha. Ela se corrompeu no local, unificou a raça demoníaca e se tornou a rainha demônio, e jurou ser irreconciliável com o caminho da falta de sentimentos e o ressurgimento Anshi no futuro. Mais tarde, fui banido para o mundo mortal. Preciso desenvolver laços emocionais para ascender. Inesperadamente, o espírito da raposa veio me encontrar. As montanhas profundas também são o berço onde ela sobe descaradamente. Ele jurou pessoalmente quebrar meu caminho da falta de sentimentos. Eu educadamente afastei sua cauda de raposa que estava se esfregando em mim. Isso não é muito conveniente, porque minha noiva pode ficar infeliz, questionando se eu tive um caso passageiro no mundo mortal antes de ascender. King Lee é um espírito de raposa talentoso. Uma vez, salvei-o acidentalmente, e ele se agarrou a mim desde então. Na época, eu não pensei muito, apenas o tratei como um amigo a mais. Mais tarde, esqueci qual vez eu estava bêbado. King Lee me perguntou se eu queria tentar o cultivo duplo, dizendo que o método secreto de cultivo duplo do clã da raposa poderia me fazer avançar rapidamente no cultivo. Naquela época, ele segurava um galho de flor, sua beleza era de tirar o fôlego, e seus olhos estavam cheios de charme fascinante. Quando voltei a mim, já haviam se passado 3 dias. Minhas pernas estavam fracas e eu saí da cama com a cintura dolorida. King Lee usou sua cauda de raposa felpuda. Envolvendo levemente minha perna, perguntou se eu gostava dele. Eu pensei sobre isso. Eu disse que gostava. Eu gosto de sua aparência, gosto de quando ele age. Eu gosto ainda mais que uma sessão de cultivo duplo seja mais eficaz do que 3 meses de meu isolamento. Como isso não conta como gostar? King Lee, que obteve a resposta, também ficou muito feliz e se envolveu comigo mais fervorosamente no cultivo duplo. Naqueles anos, graças aos esforços de King Lee, meu cultivo aumentou constantemente. Foi realmente um período muito feliz. É uma pena que quando eu endireitei meus pés e pisei na Rua Celestial da Ascensão, descobrimos que as regras do Reino Celestial são que a linhagem da raça demoníaca é suja e não pode ascender, e apenas os humanos sem coração e sem emoção podem ascender. A porta da ascensão foi bloqueada em grande parte. Se você quer subir, você tem que seguir as regras do santo. Então, sob o olhar incrédulo de King Lee, eu cortei meus próprios pensamentos emocionais sem hesitar e ascendi no local como um cultivador do caminho da falta de sentimentos. King Lee dormiu comigo por tantos anos. Só então ele soube que eu estava cultivando o caminho da falta de sentimentos. Ele limpou o sangue do canto de seus lábios, e sua voz ainda era tão agradável. Então, o que foram esses anos? O que eu significo para você? Eu segui o caminho da ascensão sem olhar para trás. Seja um refúgio seguro, certo? Bom amigo, obrigado. Eu não sei se fui estimulado pela minha despedida amigável. 100 anos depois que eu ascendi, a raça demoníaca alcançou a unificação. O nome da nova rainha demônio é King Lee. Veja, eu disse que ela é talentosa. Um ano no mundo humano também é um ano no céu. Não houve fuga romântica nos livros. O primeiro centenário após a ascensão também foi o ano em que King Lee se tornou a rainha demônio. Eu me tornei o deus da guerra do reino celestial e ganhei a qualificação para entrar na corte celestial para deliberar. Antes de mim, todos os deuses qualificados para entrar na corte celestial superior e falar são deuses inatos de primeiro nível, deuses adquiridos que ascenderam do reino mortal. A maioria só pode ser um soldado celestial para servir os deuses inatos de primeiro nível, então sou incompatível na corte celestial superior. Para que eu pudesse me integrar a eles, a Imperatriz Celestial acenou com a mão e bondosamente arranjou um casamento para mim. Ela foi particularmente generosa e até estava disposta a dar sua própria filha, sem se importar com a opinião da própria princesa. Mas olhando para a expressão da princesa, senti que ela estava prestes a desmoronar, então perguntei a ela em particular: "Você não quer se casar comigo?" A princesa Yatin estava tomando um banho na época, talvez a temperatura da água estivesse muito agradável. Ela estendeu seus pés e cauda de dragão. Sua cauda de dragão cristalina balançou, espalhando algumas pequenas gotas de água. "Deus da guerra, você tinha que escolher essa hora para conversar comigo?" Olhando para suas orelhas avermelhadas. Em vez de provocá-la, não importa o quão nobre uma fada nasça, ela ainda é delicada quando está nua. Mas isso não parece ser minha culpa, porque toda vez que eu te procuro, não importa a hora, você está tomando banho. Ela também acha que a corte celestial superior é muito suja. A princesa ficou furiosa. Apenas aqueles lindos pés de dragão azul gelo estavam voltados para mim, sem dizer uma palavra.
Forcei um sorriso amigável. Vossa Alteza, se você me odeia tanto, por que não cancelamos nosso casamento? Não se maltrate. Um respingo de água enorme foi jogado para fora, antes que eu pudesse limpar a água do meu rosto. Yatin me lançou friamente uma frase. Não precisa se maltratar. Pegou as roupas e saiu. Não é. Irmã, eu estou sofrendo. Alguém se lembra? Eu estava tentando cultivar o caminho da insensibilidade. A Imperatriz Celestial se lembra. Ela se lembra muito bem. Depois de descobrir que eu estava noivo de Yating há 200 anos, eu ainda não tinha produzido sentimentos de amor e nem mesmo podia conectar o fio vermelho. A Imperatriz Celestial ficou furiosa. Ela não admitiu que sua filha não tinha charme e apenas apontou minhas falhas. Essa velha disse há 300 anos que, se os deuses se apaixonarem, os 3 reinos ficarão perturbados. Essa frase matou 80% dos cultivadores, e apenas alguns cultivadores do caminho da insensibilidade foram capazes de ascender. 300 anos depois. Ela de repente mudou de ideia. Aqueles que são insensíveis e sem coração podem sentir empatia por todos os seres. De agora em diante, o cultivo do caminho da insensibilidade não será permitido ascender. Assim que as palavras foram ditas, todos os deuses na corte celestial superior olharam para mim em uníssono. Eu era o único deus que ascendeu por meio da cultivação e o único que cultivava o caminho da insensibilidade em toda a corte celestial superior. A Imperatriz Celestial me deu um sorriso educado. O deus da guerra certamente liderará a aplicação das novas leis celestiais, certo? Ela me mandou para o reino mortal para experimentar. Quando o amor florescerá? Quando poderei retornar e ajudar meu corpo imortal? Fui demitido com uma nova forma de maldade. A Imperatriz Celestial me jogou no reino mortal e me deu uma sentença de morte. Se o amor florescerá ou quando poderei retornar, tudo depende do meu destino. Mas a princesa interferiu e mudou um pouco as coisas. Então, o que era uma demissão maliciosa? Tornou-se uma licença remunerada. A oficial do destino privado não veio me procurar, mas me disse para ir para a mansão do Duque de Estado na capital depois que eu chegasse ao reino mortal. A jovem da mansão do Duque de Estado tem um destino de casamento com você. Você deve completar este casamento e, então, certamente despertará o amor e retornará ao céu. Em comparação com começar a cultivar do zero, casar parece realmente umas férias. Mas eu tenho uma pergunta. E se eu não despertar o amor até lá? A oficial do destino privado engasgou. Instintivamente, ela quis virar a cabeça para o lado, mas percebeu e fingiu rigidamente que estava apenas movendo o pescoço. Não despertar o amor. Você não deveria ser incapaz de despertar o amor. No final, ela me disse que, contanto que eu pudesse me casar com a senhorita Xiao, eu teria completado a provação. Se o amor florescerá ou não, não importa. As condições são bem relaxadas, mas o pescoço da oficial do destino privado não parece muito relaxado. Eu olhei na direção que ela estava espiando o tempo todo. O que é aquilo? Galhos azuis de árvore. 300 anos depois, quando retornei ao reino mortal, meu coração estava cheio de emoções. Principalmente, me senti desapontado com aquele grupo de deuses ociosos e preguiçosos. De acordo com o roteiro arranjado pelo oficial do destino privado, eu deveria ser um primo distante correndo para a mansão do Duque de Estado. Eu pensei que o foco estava em primo distante. Mas, na verdade, o foco estava em correndo. Quando abri meus olhos, eu estava no meio do nada. O único lugar próximo para ficar era um templo do Lago Fresco, por algumas razões indizíveis. Eu não queria muito entrar naquele templo, então me virei e fui embora, descendo a montanha a pé. Eu queria ir para a cidade no sopé da montanha para perguntar o quão longe estávamos da capital, mas eu não esperava que esta montanha fosse tão profunda e íngreme. Eu caminhei até escurecer e ainda não consegui sair desta floresta. Não só não saí, como voltei para aquele templo do Lago Fresco. Minha barriga roncou. Eu e as frutas frescas no altar nos encaramos. No meio da noite, eu agi naquele templo do Lago Fresco. Eu peguei a fruta de oferenda das pessoas. Esta fruta não parece venenosa. Deixe-me experimentar para você. Esta vida vou comer tudo. Para ser sincero, é bem doce. Eu sei que um lago não produz frutos do mar frescos. Os chamados frutos do mar do lago não podem ter autoconsciência. Mas na frente da estátua, não deixei nenhuma oferenda de fruta sobrar para ela. Ainda me sinto um pouco mal. Então peguei o pano vermelho sobre a mesa de oferendas, sacudiu e cobri a cabeça da estátua de pedra. Ok, agora não é mais na frente dela. A prova é que
As pessoas não podem ser muito imorais, é fácil sofrer retribuição. Depois de saquear todas as oferendas de fruta da estátua, eu caí no sono. Deuses não sonham, mas as pessoas sim. Eu também, sem poder celestial. Eu vi o templo dos frutos do mar do lago se transformar em um palácio luxuoso de jade. A estátua de pedra no palco alto se coloriu e logo se transformou no verdadeiro fruto do mar do lago. Aquele fruto do mar do lago levantou ligeiramente sua mão delicada. Levantou o pano vermelho que eu havia colocado em sua cabeça e então olhou para mim com ondulações brilhantes, sabendo que era um sonho. Eu não conseguia acordar, então só pude deixar aquele fruto do mar do lago caminhar em minha direção passo a passo. Ele caminhou até mim, que estava deitado no chão. Num piscar de olhos, um rosto delicado e bonito, com características faciais indistintas, apareceu na minha frente. Me colocou em seus braços macios e então, desenfreado e extravagante, com movimentos suaves, mas com um significado irresistível. Chu, sua boca só sabe mentir. Eu não quero mais ouvir suas palavras. Então, ele realmente nunca mais me deu a chance de dizer uma frase completa. Não é à toa que o templo dos frutos do mar do lago está localizado em um lugar remoto. Porque este fruto do mar do lago não é nada respeitável. Talvez aquele Deus no céu, especializado em prazeres lascivos e absurdos, não seja tão capaz quanto este fruto do mar do lago. O jade em sua cintura volta a ser uma estátua de pedra de vez em quando, parecendo estranha e bizarra. Eu desviei o olhar, envergonhado, mas fui forçado a voltar a olhar. Estátuas de pedra também podem? Por que não olha para sua serva? Será que o imortal superior despreza o corpo de sua serva ou se assusta com a origem de sua serva? Foi ele quem perguntou. Depois de dizer isso, ele me pegou no colo com um rosto frio e pegou o tecido vermelho que eu havia colocado na estátua de pedra antes. Sem dizer uma palavra, ele envolveu meu corpo com ele. A fruteira vazia no altar foi derrubada por ele no chão. Em vez disso, eu, envolvido em um pano vermelho, fui colocado no altar. Acima da minha cabeça estavam murais deslumbrantes de deuses e fantasmas. Atrás de mim estava o altar vazio e desolado. Em um balanço interminável, fechei meus olhos, cansado. Eu adormeci cansado no sonho. Quando acordei, ainda estava deitado no chão, embaixo de mim estava a palha que eu havia empilhado aleatoriamente antes. O templo dos frutos do mar do lago ainda era aquele templo desolado dos frutos do mar do lago. A estátua de pedra ainda estava bem parada no altar. Apenas aquele pedaço de pano vermelho, cuidadosamente coberto em meu corpo. O vento deve estar forte, né? O vento nesta montanha é bem forte. Haha, eu corri para fora do templo. Desta vez, não fiquei girando no mesmo lugar. Aquele templo do lago Xian ficou muito para trás. Quando cheguei na metade da montanha, eu já conseguia ver vagamente o contorno da cidade lá embaixo. Eu suspirei aliviado, mas foi cedo demais para relaxar. Perto do meio-dia, eu estava com um pouco de sede, então segui o som da água até uma margem do lago. Uma névoa envolve o centro da água. Havia uma beldade tomando banho. Ela estava de costas para a margem, então não dava para ver seu rosto, mas apenas a silhueta já era capaz de arrebatar almas. Realmente vívido e sensual. Mas tomar banho nua sob a luz do dia não é um pouco ousado demais? Eu não tenho o hábito de beber água de banho alheia. Estava prestes a partir, quando me deparei com o velho demônio touro com uma aura demoníaca avassaladora. O demônio touro achava que estava bem disfarçado. Tossiu falsamente algumas vezes e então me disse em voz baixa: "Você viu as roupas na beira da água? Contanto que você se case com as roupas dela, ela só poderá depender de você no futuro. Para ser sua esposa." Eu acho que já ouvi essa história centenas de anos atrás. Que imoral! Eu empurrei o demônio touro velho e preparei-me para argumentar com razão. Estava prestes a mudar de caminho para descer a montanha, quando vi o demônio touro fazer um sinal com os olhos. Então, ele virou a cabeça e gritou para a mulher que tomava banho na água: "Sem se importar, tem alguém espiando você tomar banho." No instante seguinte, uma mão ainda úmida tocou meu ombro. Uma respiração quente soprava em meu ouvido. "De onde você veio, seu libertino? Espiando os outros tomando banho em plena luz do dia, não tem medo que eu te leve para ver as autoridades?" Ah, entendi. Isto é um golpe. No instante em que a mulher saiu da água, o demônio touro levantou a escada e cobriu os olhos. Virou-se e fugiu sem ver nada. Então a pessoa circulou ao meu redor, fazendo-me encarar diretamente. Agora que eu vi, minha respiração falhou. Inconscientemente, eu estava prestes a fechar os olhos, mas descobri que seu rosto estava coberto com um véu fino,
revelando apenas um par de olhos de raposa encantadores. Embora o rosto estivesse bem coberto, as roupas não cobriam muita coisa. Parecia que ela tinha saído com pressa. As roupas de alguém mau estavam penduradas em seu corpo, sem cobrir nada. Sua cintura fina estava balançando para mim. As curvas requintadas e ondulantes são de tirar o fôlego. Você está usando isso para testar um deus? Que ridículo! Meu coração estremeceu e minha mão inconscientemente se estendeu. A beleza gemeu suavemente. Sua respiração estava ligeiramente ofegante, e ela disse delicadamente: Jovem mestre, como você pode ser tão frívolo comigo? Aproveitei a oportunidade para apalpar um pouco, e então o curei da dor que o atormentou durante todo o ano. À luz do dia. Como você pode estar despenteado em público? Que vergonha! É que eu sou gentil. Com medo de você pegar um resfriado, ainda esquentei sua barriga para você. Não faça isso da próxima vez. Depois de dizer isso, me virei para correr. E facilmente desviei da mão dele que estava me agarrando. Não considere um deus da guerra sem precedentes celestiais como um imortal. Afinal, também sou o rei da involução. Eu estava me elogiando secretamente por minha agilidade, quando a pessoa atrás de mim parou repentinamente de se mover. Desistiu? Virei-me curiosamente, mas vi a beleza tirando o véu. Aquele rosto incomparável e deslumbrante. Finalmente, sem qualquer disfarce, exposto na minha frente. Você descobriu que era eu há muito tempo, não é? Você simplesmente não quer me ver. Suas sobrancelhas e olhos continham uma leviandade inata, mas sua voz era fria. Lu Jinhong, até quando você vai fingir? Se não fosse por ele ter tido um capricho e se exposto ativamente. Eu pretendia fingir ser estúpido até o fim. Afinal, velhos amigos que se reencontram inevitavelmente se comparam. Agora ela se tornou a rainha dos 10.000 demônios, e eu sou apenas um falso imortal exilado. Isso vai me fazer parecer muito ridículo. Tão ridículo que eu realmente ri. Rindo e rindo, eu suspirei. King Li, quanto tempo? 300 anos. É realmente muito tempo. Tanto tempo que eu não acho que sua vinda desta vez seja com boas intenções. Como diz o ditado, o ódio dura mais que o amor, com base na minha vaga impressão de 300 anos atrás, contanto que não haja nada de errado com o cérebro dele. Temo que ele já tenha esquecido aquela pontinha de boa impressão que tinha de mim. Eu acredito firmemente. Ele está aqui para se vingar de mim. Portanto, depois de ouvir o que King lhe disse, eu soltei um ponto de interrogação confuso. 300 anos atrás, você me usou para ascender. Agora eu nunca vou repetir o mesmo erro e continuar sendo uma pedra no seu caminho para a imortalidade. Eu não vou mais me envolver com você. Ele balançou a manga, furiosamente. Essa postura era muito parecida com a de um tapa na cara. Então ele disse, eu não sou mais alguém que você pode chamar com um aceno de dedo. E dispensar como quiser? Desta vez, não pense em me levar para a cama facilmente. Depois de dizer isso, ele se foi. Eu estava me prevenindo secretamente há muito tempo, pensando que ele viria se vingar de mim. Assim que King Li partiu, não demorei muito para sair desta montanha. Depois de perguntar o caminho, finalmente ouvi a primeira boa notícia depois de descer ao mundo mortal. Não é muito longe da capital aqui. Com minhas pernas, levarei apenas alguns dias para chegar lá. Mas também há um pequeno problema. Embora meu poder imortal tenha sido selado, ainda sou um corpo imortal. Aos olhos de alguns monstros que não seguem o caminho certo, eu sou uma grande pílula ambulante. Em 3 dias, chutei 8 demônios malignos e a espada de ferro que comprei casualmente está prestes a ser quebrada. 3 dias depois, talvez percebendo que eu não tenho poder imortal e não sou fácil de lidar, finalmente nenhum monstro veio me assassinar novamente. As pessoas mudaram para subir na minha cama. No meio da noite, eu e o demônio cobra que abriu os pés da minha cama. Olhos nos olhos, a espada de ferro em meus braços brilhou friamente e o demônio cobra imediatamente admitiu a derrota. O demônio ficou mole e caiu na beira da minha cama. O demônio macho que o adulto matou durante o dia é meu inimigo. Se você a matou, você me deve uma gentileza. O pequeno demônio não tem como retribuir, então ele só pode prometer se casar com você. Não venho praticando espada há 300 anos. É realmente cada vez mais confuso. Tentei puxar de volta os pés da cama para rejeitar transações de poder e sexo. A porta está ali. Vá devagar e não volte. O demônio cobra não solta. Adulto, sou sincero. Me apaixonei por você à primeira vista. Não quero nada, só quero ficar ao seu lado e cuidar bem de você. Ok. Cuidar bem na cama, certo?
Vendo a teimosia do demônio cobra de que se você não me deixar ficar, eu vou morrer aqui, esfreguei minhas têmporas e disse deliberadamente. As pessoas que querem me seguir estão enfileiradas daqui até as regiões ocidentais, e a deles. Onde está sua competitividade? O demônio cobra mordeu o lábio e pensou sobre isso no segundo seguinte. Meu corpo estava cheio de natureza de cobra e me esfaqueou. Ainda estou em choque com a natureza. Um produto de primeira qualidade no futuro. O demônio cobra parece ter entendido algo errado e seus olhos brilharam. Um demônio estendeu a mão para mim. Deixarei o adulto muito confortável. Antes que eu pudesse terminar de falar, a cobra inteira voou para fora vermelha. Certa rainha demônio que não deveria estar aqui estava sombria. As ondulações de água persistentes em seus olhos se transformaram em um pedaço de gelo. Essa aura assassina. Estou no meu próprio território, apreciando que truques ela vai usar e decidindo se vingar de mim novamente. King Lee apontou para mim. Eu cobri meus olhos discretamente. Como eu? Você sabe para que eu desci ao mundo mortal. A mudança nas regras celestiais não é segredo. Eu, o Deus da guerra, fui rebaixado por cultivar o caminho do desapego, como todos sabem. Há 300 anos, sinto muito por você. Mas desta vez, já que você disse que não quer, eu certamente não vou forçar. Não forçar, então ele vai procurar outra pessoa. Uma lógica tão simples. Por que ele está com raiva? Acho que o que eu disse não tem nada de errado, mas King Lee parece ter um problema. Não sei qual das minhas palavras causou um mal-entendido a ele. Depois de lutar internamente por várias noites, King Lee liberou seu vento demoníaco frio. Minha mão tremeu, até a espada na coxa escorregou para fora. O que aconteceu depois, só posso dizer que é porque conhecemos muito bem os corpos um do outro. King Lee não esperou que eu recusasse, e liberou diretamente sua cauda óssea e o desejo da raposa. Aquela grande cauda peluda. Enquanto vagava ao meu redor, finalmente me lembrei porque eu, 300 anos atrás, estava tão obcecado em cultivar junto com ele. Será que ele te deixa mais feliz do que eu? Ele gemeu sem som. As palavras que ele sussurrou eram de arrepiar os ossos, e as palavras complementares eram lascivas e ousadas. Diga de quem você gosta mais. Eu cobri minha boca com força, sem entender. Como as coisas se tornaram assim agora? Tínhamos combinado de não nos envolver mais. Isso ainda pode ficar mais enrolado? Eu imploro por misericórdia. Ah, sério? Eu não pude evitar e deixei escapar um som. King Lee parou um pouco e então ficou ainda mais feroz, como se tivesse tomado energético. Sinto-me como um pequeno barco de madeira dilapidado, sendo levado pelas águas turbulentas do rio, sendo jogado para um lugar desconhecido. A única coisa em que posso confiar nas ondas tempestuosas é aquela cauda de raposa. Quente e escaldante, a cauda óssea. No entanto, no instante seguinte, a própria cauda óssea também se transformou em um novo instrumento de tortura. Quando recuperei a consciência, já estava claro como o dia. Subconscientemente, estiquei a mão para pegar a espada ao lado do travesseiro, mas toquei em um par de caudas ósseas sem elasticidade. O dono da cauda óssea perguntou com a voz rouca se ele tinha servido bem. No futuro, o jovem mestre ainda vai procurar outras pequenas fadas? A maneira como ele diz isso é como se eu fosse algum tipo de pessoa inadequada. Dom Juan, King Lee estendeu a mão cautelosamente, vendo que eu não a afastei. Ela envolveu meus braços na minha cintura. Você se divertiu ontem à noite no Reino Celestial. Você pode se divertir tanto assim lá. Isso não é óbvio. Eu nem pensei. Eu me tornei o deus da guerra, é claro que me diverti. King Lee ficou em silêncio por um momento. Então enfatizou. Você pode não ter se importado, mas agora eu sou a rainha demônio. Comparando seriamente, meu status não é inferior ao do deus da guerra do Reino Celestial. Não é? Ela já começou a se exibir? Forcei um sorriso superficial. É mesmo? Que bom, então. King Lee esperou um pouco, percebendo que eu realmente só tinha isso a dizer. As orelhas de raposa dela se ergueram. Só isso? Você ouviu que eu me tornei a rainha demônio. E não tem mais nada a dizer. Incrível, como eu não percebi antes. Que ele gostava tanto de se exibir. Revirei os olhos secretamente, mas fui educado verbalmente. Parabéns, parabéns. King Lee viu meus olhos revirando. King Lee. Na verdade, existe a possibilidade de que você não esteja no caminho do desapego, apenas seja genuinamente tolo. Ele se torna frio como gelo depois do prazer. Ele é realmente um pequeno duende. Exibir-se é uma coisa. Mas ele ainda me zomba abertamente e secretamente. Mesmo que eu seja uma tartaruga, não posso suportar isso.
Dei um chute na cintura de King Lee. Estava prestes a chutá-la para fora da cama, mas King Lee habilmente usou sua cauda para enrolar meu tornozelo. Ela perde a paciência ou faz birra a cada momento. Pele de raposa lisa e macia, esfregando em todos os lugares, me dando arrepios. Eu não aguento mais. O que você está tentando dizer? Não enrole. Os lábios de King Lee se moveram, pronunciando algumas palavras silenciosamente. Parecia ser você está disposto? Mas essa frase foi rapidamente engolida de volta. Ele me olhou seriamente por um longo tempo, sentindo como se quisesse transformar seu olhar em pinças e perfurar meu cérebro para ver claramente. Depois de um tempo, ele soltou um leve suspiro e levantou a mão para beliscar meu queixo. Lu Jinhong, o que eu quero dizer é que, já que eu me tornei a rainha demônio, meu valor é diferente de 300 anos atrás. Eu sei que você veio para o mundo mortal desta vez. É para gerar fios de amor. Eu também acredito que tenho a capacidade de fazer você gerar fios de amor. Ontem à noite foi um acidente, mas se você quiser transar comigo de novo, terá que mostrar sinceridade. Eu? Ah, não. O reino demoníaco está tão pobre assim? Precisa da própria rainha demônio para sair e vender, ganhando dinheiro com a própria pele? Vendo meu choque e silêncio, King Lee tossiu levemente, refutando de forma ostensiva. Não me entenda mal. Não é que eu ainda esteja apaixonada por você. Eu só jurei que vou destruir pessoalmente seu caminho do desapego. Ah, é assim? Então faz sentido. Aliviei-me secretamente. Que susto! Eu pensei que King Lee realmente gostasse de mim, a ponto de 300 anos. Ainda não consegue me esquecer. Estou muito comovido com seu espírito de auto-sacrifício. Mas só posso recusar. Preocupado com a dignidade da rainha demônio, eu disse gentilmente. Eu aprecio sua gentileza, mas pode não ser muito conveniente. King Lee rangeu os dentes e sorriu. Posso perguntar, onde não é conveniente? Isso, minhas exigências são muito altas. Então eu posso abaixar um pouco meus padrões, mas afinal, sou a rainha demônio. Ceder demais. É impossível para você. Por que você ainda não fala? Você precisa de mim? Para te ajudar a renascer os fios de amor? Você não pode tomar a iniciativa? Você precisa que eu tome a iniciativa. Você realmente nunca pensou em fazer as pazes comigo? Só estou perguntando, sem segundas intenções. Não pensei. Se não pensou, então esqueça. Tudo bem. Na verdade, eu não me importo muito com isso. Hilário, não é? Onde exatamente não é conveniente? Diga logo. Não me force a te implorar. Para aquela raposinha que sempre gostei muito. King Lee abaixou a cabeça e enfiou em minha mão. Subconscientemente esfreguei 2 vezes e estava prestes a responder sua pergunta. Mas ela retomou a fala. Esquece. Você não precisa se desculpar. Afinal, você não fez de propósito. Quem diria que as leis celestiais da época eram assim? Desta vez, fiquei genuinamente surpreso. Eu nunca soube sobre 300 anos atrás. King Lee pensava assim. Ela preferia culpar as leis celestiais do que admitir que eu sou um canalha egoísta e ingrato. Mas eu sou. Por que você não fala? King Lee hesitou um pouco. Suas orelhas caíram. Tudo bem. Então, posso me desculpar com você? Eu estava errado agora há pouco. Não deveria ter criticado o jovem mestre assim. A verdade é que o jovem mestre é muito teimoso. King Lee levantou a cabeça, encarando meus olhos com sinceridade e franqueza. Sempre gostei dos olhos dela, aqueles olhos de raposa. Sua beleza era cativante e ingênua, como se estivesse tingida com a poeira do mundo mortal, mas ainda limpa e lindamente fresca. Toda vez que King Lee queria me atrair para a prática dual, contanto que ela piscasse os olhos, eu não conseguia dizer uma palavra de recusa. Só desta vez, o que esses olhos evocavam não era desejo, mas outro tipo de emoção muito complexa e profunda. Não sei bem que sensação era essa, afinal, não tenho fios de amor. Qualquer emoção em mim será muito reduzida, mas instintivamente não me atrevi a pensar profundamente sobre isso. Parece que, uma vez que eu pensasse claramente, não seria capaz de seguir meu próprio caminho sem distrações. Isso não vai funcionar, então educadamente soltei sua mão e afastei a cauda de King Lee. Onde é inconveniente? Porque minha noiva pode não ficar muito feliz. Os lábios de King Lee se abriram ligeiramente, mas ela não disse uma palavra por um bom tempo. Sem fios de amor, não consigo sentir empatia por essa tristeza. Só posso consolá-la. Não pense muito, eu realmente não planejo te usar. Na verdade, desta vez que desci ao mundo mortal,
Se consigo gerar fios de amor ou não, não é importante. O importante é o enredo que a Ting arrumou para mim. Contei para King Lee as escolhas que fiz nos arranjos da Oficial do Destino. Então, se você está aqui apenas para me ajudar, você pode voltar? Dei a ela um momento. Ela não se vingou de mim, então deve ser verdade que ela não me odeia tanto, pelo menos não a ponto de querer me matar. Já que é assim, vamos nos separar aqui. Comovido por sua raposa, seja uma boa rainha demônio. Entendido. Eu não vou mais usá-la. King Lee deve estar muito feliz, certo? Parece que ela ainda está brava. King Lee olhou friamente para meu coração, seus lábios se curvaram em um sorriso zombeteiro, dizendo, então, por causa de aquela noiva honesta e simples, eu nem tenho valor de uso. Não é assim que se diz. Mas parece que é isso mesmo. Lu Jinhong, você é realmente incrível. Não admira que você cultive o caminho do desapego. Quem conseguiria superar você? King Lee foi assustada para fora da cama. Lian Zong rapidamente tirou o calor dos lençóis, como se ninguém mais tivesse deitado ali, já que já tenho meu próprio trono no caminho. Não vou acompanhá-lo. Esqueça tudo o que eu disse antes. Você fique com sua noiva. Tudo bem, eu. King Lee partiu, sem sequer vestir as roupas direito, e foi embora sem olhar para trás. Observei sua silhueta desaparecer, fiquei um pouco distraído e então me levantei como se nada tivesse acontecido, trocando de roupa por roupas novas e limpas. Sim, com roupas bonitas, ninguém consegue ver a pessoa falsa e cruel por dentro. Muito bom, posso ir à mansão do Duque e enganar alguém para casar comigo. As coisas são um pouco mais complicadas do que eu imaginava. Eu pensava que só precisava ir à mansão do Duque e propor casamento. Eu não tinha pensado se o casamento no mundo mortal teria outras exigências, como ser um bom partido. A mansão do Duque não parece impressionante do lado de fora, mas, ao entrar, parece um pequeno reino. Mesmo com pratos famosos e banquetes, o pavilhão de boas-vindas é apenas isso. Depois de ser guiado pelos servos e mordomos, vagando por longos corredores sem fim, meu coração apreensivo finalmente caiu aos meus pés, pela extravagância da mansão do Duque. Provavelmente terei que encontrar um general humano primeiro, para ter o direito de falar com a senhorita sobre casamento. Com o coração tão frio quanto a morte, fui levado ao pátio principal. Quando levantei a cabeça, dei de cara com um rosto incrivelmente familiar. A pessoa sentada ao lado do avô de cabelos grisalhos tinha uma aura fria e desapegada, com uma beleza natural incomparável. Cada sorriso e franzir de testa revelava uma nobreza e elegância comoventes. Era óbvio que ela era nobre de nascença. Uma jovem criada desde a infância, mimada e sem nunca ter sofrido dificuldades. Se não fosse pelos 2 chifres faltando em sua cabeça, eu quase a cumprimentei diretamente, perguntando por que ela não estava tomando banho hoje. O velho ao lado sorriu e nos apresentou um ao outro. Yating. Este é o primo da sua tia. O nome dele é Lu Jinhong. Jinhong, esta é sua prima, Xiao Yating. Não, isso é realmente assustador? Pelo olhar estranho da senhorita Xiao, a tal princesa provavelmente não desceu pessoalmente ao reino mortal. Esta Xiao Yating é apenas uma lasca de sua alma dividida sem memórias. Isso também é absurdo. Dizendo para eu experimentar a tribulação do amor e gerar fios de paixão. Por que ela se rebaixou? Para me ver passar vergonha? Essa pessoa é tão inexplicável quanto a mãe dela, mas não importa o que eu pense, Xiao Yating é afinal meu objetivo de missão. Ainda assim, dei a ela um sorriso impecável, só que essa pessoa ficou atonita por um momento e então não me deu a mínima consideração, virou a cabeça rigidamente e até as raízes das orelhas ficaram vermelhas de raiva. O quê? Estou puxando seus olhos? Parece que percebi que a atmosfera estava errada. O velho mestre mudou de assunto, amenizou a situação e então acenou para a pequena criada. Por acaso, as 2 crianças estão aqui, vá chamar a sacerdotisa recém-contratada da mansão. Embora seja a primeira vez que nos encontramos, o velho mestre é bem carinhoso com este meu neto barato. Segurando minha mão, ele me explicou. Yating não tem sido muito saudável desde pequena. Uma freira taoísta disse que ela nasceu precisando de uma esposa. Nestes anos, ela tem tomado remédios e rezado para deuses e budas, mas nada parece melhorar. Ah, mas anteontem, a sacerdotisa recém-chegada à mansão. Inesperadamente, ela é realmente talentosa, se não fosse pelo método dela ser eficaz. Sua prima Yating talvez não pudesse sair da cama para te ver hoje. Deixe que ela te examine também. Mas se você tiver alguma doença, diga,
para que possamos tratar o mais cedo possível. Eu respondi com um sorriso. Mas não me importei muito. Aquela freira taoísta parece ter alguma habilidade. A fraqueza de Xiao Yating é mesmo por precisar de uma esposa. Para ser exato, ela é apenas uma lasca de uma alma dividida. É claro que é fraca. Quanto a mim, sou um imortal descendo ao reino mortal. O que um médico mortal pode descobrir? Mas uma sacerdotisa parece uma novidade. Por curiosidade sobre assuntos misteriosos, eu estava um tanto ansioso. Levantei a cabeça e olhei para a porta. Do lado de fora da porta veio um ruído de passos. A pequena criada que guiava curvou-se e disse: "A pessoa chegou." Então a cortina da porta se abriu e eu vi outro rosto familiar. De uma beleza exuberante, com uma aura independente, mesmo vestindo roupas simples e um vestido azul. Era difícil esconder a miríade de encantos em suas sobrancelhas e olhos, mais deslumbrante do que antes. Na hora, eu engasguei. O velho mestre sorriu e disse: "Embora filhas de tigres não sejam beldades, Jing Hong, não é educado ficar encarando as pessoas desse jeito." Aquela sacerdotisa raposa fingiu dar uma reverência ao velho mestre, depois se virou para a porta. Guzu ficou surpreso. "Este jovem mestre, parece que já o vi em algum lugar." Eu estava inexpressivo. "Eu sou pequeno e insignificante." A sacerdotisa raposa sorriu. "O jovem mestre é bonito e extraordinário. Se todos fossem assim, não haveria esperança para os outros. Agora é você que não me dá esperança. King Li, por que você está aqui de novo?" O velho mestre não percebeu nada de errado. Ele pediu a King Li para me examinar o pulso. King Li sabia que eu entendia de medicina. O clã raposa dela tem uma intuição natural. Antes do meu cultivo atingir um nível em que eu era imune a todas as doenças, King Li cuidava de todas as minhas dores de cabeça e febres. Ninguém neste mundo sabe mais do que ela sobre quais são meus velhos problemas e doenças persistentes. Mas ela parece estar viciada em fingir ser uma sacerdotisa. Ao ouvir o que o velho mestre disse, ela realmente estendeu a mão e segurou meu pulso, fingindo que ia examiná-lo. Só que a mão macia que deveria estar sentindo meu pulso de dragão não estava nada calma. "Parecia que você estava brincando com alguma coisa." E continha um toque inexplicável de diversão e ambiguidade. A visão dos outros estava bloqueada pela caixa de remédios, então eles não podiam ver seus movimentos. Mas quanto mais assim, mais inexplicavelmente envergonhado eu me sentia. Eu queria retirar minha mão. Mas King Li a apertou ainda mais. Ela transmitiu telepaticamente: "Não se mexa. Ou você gosta que os outros te vejam assim?" Que tipo de palavras são essas? Que tipo de palavras são essas? Eu a olhei secretamente, querendo que ela parasse. King Li encontrou meu olhar com calma. Mas suas mãos não paravam de se mover, claramente abusando do fato de que eu não ousava reagir e agindo de forma imprudente. Justamente nesse momento, a voz de Xiao Yating interrompeu a batalha de olhares entre mim e King Li. "Avô, deixe a sacerdotisa me examinar primeiro, por favor." Quem se aproximou foi Xiao Yating. Depois de tossir levemente 2 vezes, de repente percebi que havia algo um pouco negligente. A mão de King Li estava quase se esticando para dentro da minha manga. Aproveitei a oportunidade para sacudi-la e aproveitei para colocar a palma da mão, que estava quente, de volta na manga. "Você deveria ir examinar a prima Xiao rapidamente." Eu forcei um sorriso. "Eu provavelmente não tenho nenhum problema." King Li me lançou um olhar rápido e, em seguida, virou a cabeça para encontrar o olhar de Xiao Yating. Depois que os dois se encararam por um momento, Xiao Yating desviou o olhar primeiro, e King Li avançou carregando sua caixa de remédios. Com um tom divertido, ela disse: "Os remédios que eu prescrevi antes não deveriam causar problemas novamente em tão pouco tempo. O estado atual da senhorita Xiao não é bom, temo que a situação seja um pouco séria." Assim que essas palavras foram ditas, antes que Xiao Yating pudesse dizer algo, o velho mestre já estava ansioso. A situação era séria. "Como isso aconteceu? Você tem alguma solução?" "Na verdade, é fácil de resolver." Olhando para o rosto frio de Xiao Yating, King Li sorriu: "Precisa ser puro e livre de desejos. Evitar o amor temporariamente é o suficiente." Ela não me nomeou diretamente: "Que atenciosa." "Obrigado, sua pessoa gentil amaldiçoada pelos céus." Graças ao serviço de King Li, o velho mestre colocou minha residência no pátio mais distante de Xiao Yating. Embora ela não tenha dito com palavras, suas ações quase escreveram neta de madeira idiota em seu rosto. Originalmente, eu ainda estava preocupado com o problema de sermos bem combinados socialmente. Agora está tudo bem, isso não é mais importante. Se eu nem consigo ver Xiao Yating, como posso fazê-la gostar de mim?
Muito menos se casar comigo? A culpada se inclina na minha porta, sorrindo e se divertindo com a situação. Eu estou fazendo isso para o seu bem. Se for amor verdadeiro, a distância não importa. Eu bufei. Sério? Não acredito. A menos que você deixe a mansão do Duque agora e me mostre. Assim que essas palavras saíram, eu mesmo fiquei surpreso. King Lee também parou por um momento. Mas ela reagiu rapidamente. Por que eu sairia? Eu não sou como a senhorita Xiao. Ela tem um título e posição. Eu não ousaria. Seu tom era muito sarcástico. Minha cabeça começou a doer. O que você quer afinal? Antes, você disse que queria quebrar meu caminho sem emoção. Ela foi quem me ajudou a gerar fios de amor. Agora, ela é quem está me impedindo. Ela está tentando me ajudar ou me prejudicar? Coração de raposa. Agulha no fundo do mar. Eu não consigo entender. King Lee não respondeu à minha pergunta. Ela apenas ficou parada na porta e me observou por um longo tempo. Finalmente, ela jogou um saco de dinheiro rechonchudo para mim. Este pátio parece pobre. Você vai entrar e dar uma olhada. Se faltar alguma coisa, gaste dinheiro para dar um jeito. Peça aos servos para trazerem para você. A prata pesada estava um pouco quente. Eu não queria, mas King Lee nunca me deu a chance de recusar. Virei-me e fui embora sem dizer uma palavra. Originalmente, eu queria colocá-la em uma sacola à noite e jogá-la para fora da mansão do Duque. Agora que meus homens estão com as mãos curtas, só posso cancelar o plano com ressentimento. Definitivamente não é porque estou olhando para as costas dela. Parece um pouco lamentável. Definitivamente não, mas muito em breve. Eu me arrependi da minha bondade momentânea. Sentir pena das mulheres é realmente o começo da infelicidade de um homem. A residência de Xiao Yating está longe de mim, mas não sou aleijado. Como um imortal, contanto que eu queira, posso evitar os olhos dos outros. Existem muitas maneiras de abordá-la. Se eu não pudesse usar um precedente, eu até queria criar um sonho para ela e fingir que seus ancestrais estavam aparecendo para ordená-la a se casar comigo em um dia auspicioso. Simples, direto e eficaz, mas infelizmente não posso usá-lo agora porque não consigo escapar do sonho. Só posso usar a maneira mais árdua, tentando de todas as maneiras possíveis me aproximar de Xiao Yating, mas mesmo quando tenho a melhor sorte. Só consegui dizer 2 frases a ela porque sempre que me aproximava de Xiao Yating, uma médica mongol assombrosa apareceria imediatamente, com o pretexto de uma visita médica incógnita, e sorrindo me afastava. Quanto a Xiao Yating, ela sempre teve aquela aparência de não recusar nem aceitar. Embora a sacerdotisa proibisse de se aproximar do romance, ela não recusou minha aproximação, apenas King Lee veio e me mandou embora. Ela também não tem intenção de se casar tarde. Não é à toa que é a encarnação da princesa Yating, e seu temperamento é exatamente o mesmo do corpo principal. Afinal, tendo sido congelado pelo rosto frio da princesa por 200 ou 300 anos, eu já esperava o temperamento de Xiao Yating. Não é tão difícil de aceitar, mas a interferência maliciosa de King Lee é realmente irritante. Na 28ª vez que fui sequestrado para longe de Xiao Yating, carreguei um ressentimento crescente. Eu a encurralei na rocha do jardim. Você foi embora quando disse que ia, e agora você está aqui causando problemas. O que você quer fazer? King Lee não resistiu quando eu a prendi na parede de pedra e perguntou suavemente quando ouviu as palavras. Eu sou a pessoa que foi embora quando disse que ia? Droga, ela está lançando um ataque à sua consciência. Meu ímpeto estagnou. Por que você está trazendo à tona velhas contas? Isso não já passou? Ela não já tinha desistido de se vingar de mim? Passou? King Lee baixou a cabeça e olhou nos meus olhos. Na escuridão, aqueles olhos de raposa pareciam tingidos com chamas azuis. Eu esperei 300 anos. Você diz que acabou e acabou? O que mais posso fazer? Ninguém pode voltar 300 anos atrás. Mesmo se pudesse, eu não mudaria minha escolha. King Lee me conhece bem. Nem preciso dizer coisas desagradáveis, ela já entende minha resposta. Ela riu sarcasticamente. Nos primeiros 100 anos depois que você partiu, eu pensei que se você estivesse disposto a voltar e me ver, eu te perdoaria incondicionalmente. Mas você não voltou. No segundo centenário, pensei que talvez fosse porque eu não era boa o suficiente para você me abandonar sem hesitar. Então, unifiquei o clã demoníaco e me tornei a rainha demônio, pensando que assim você estaria disposto a me valorizar. Mas você ainda não voltou. No terceiro centenário, pensei, já faz muito tempo. Mesmo que você estivesse disposto a voltar, eu não te perdoaria. King Lee respirou fundo várias vezes,
escondendo todas as suas expressões. Na escuridão, eu realmente pensei que não te perdoaria, mas assim que você apareceu na minha frente, eu simplesmente não conseguia me controlar e não tentar te agradar, só para que você me olhasse mais uma vez. Mas agora você está me dizendo. Ela levantou a mão e, na escuridão, tocou precisamente o canto dos meus olhos. Há alguém que não precisa fazer nada. Só precisa ficar ali para que você tente de todas as formas persegui-la, colocando toda a sua atenção nela. Com medo de que ela não acertasse e acidentalmente furasse meu olho, rapidamente levantei a mão e segurei a ponta dos seus dedos. Os movimentos de Kindly ficaram rígidos, mas de repente ela ficou animada, pensando que ao não me deixar te atacar, e até mesmo se aproximando ativamente, você na verdade leu romances clichês por 300 anos, não é? Além da origem dela, o que ela tem de melhor do que eu? Ela sabe que você gosta de doce. E não pode comer picante? Ela sabe que você gosta de seda celestial e não gosta de epifilum. Ela sabe que você gosta de usar ferro frio. Qual o tamanho de espada que você gosta e que ama beber vinho de chu? O que ela sabe sobre você? Além de ficar ali parado esperando você ir atrás dela. O que mais ela sabe fazer? Não. As pessoas precisam saber disso para quê? Além do mais, sou eu quem tem que completar a provação do amor, não eu ir atrás dela. Será que o alvo da missão tem que me salvar primeiro? Estou com uma dor de cabeça terrível. Queria saber se Kindly bebeu bebida falsificada. Se acalma, vamos ser razoáveis. Pode ser. Ser razoável? Kindly segurou minha mão de volta e a levou para o meu peito. Tudo bem, vou ser razoável com você. Se sua noiva é realmente tão boa, por que ela não fez você reacender o amor em 300 anos? Meu Deus, claro que é porque não nos conhecemos. Não consigo entender o que Kindly está pensando. O que isso tem a ver com Yating? O importante é que o reino celestial é bom. Ser um imortal é bom. Kindly parecia não entender e disse vagamente. O quê? Não importa o quão ocupado eu esteja, com medo de que ela enlouqueça novamente, expliquei a ela. O acordo de casamento com Yating é porque o céu não confia em mim e a Imperatriz Celestial também não confia em você. Então eu quero usar um casamento. Só se eu concordar com esse casamento, posso sobreviver no reino celestial. Embora eu não saiba porque minha primeira reação foi procurar Yating. Eu queria que ela rescindisse este casamento centenário e sem arrependimentos, mas isso não importa. É só que eu não consigo produzir novos sentimentos de amor e não consigo amarrar Yating com um fio vermelho, mesmo que nos casemos. Eu não posso ser reconhecido pelo dom celestial, então a velha Imperatriz Celestial me derrubou. O resto é o que eu te disse. Xiao Yating é o atalho para me deixar retornar ao reino celestial. O que a perseguição, os olhos e essas coisas têm a ver? Já que ela é um nó, é claro que não vou perder, mas este nó pode ser qualquer um. Afinal, você deveria saber há muito tempo, contanto que eu possa alcançar uma posição elevada. Eu não me importo com mais nada. Talvez alguns imortais inatos estejam certos. Uma pessoa como eu, sem coração e sem emoção. Na verdade, não sou muito adequado para ser um imortal. Afinal, quando necessário, até mesmo os seres vivos que os imortais deveriam proteger, também pode ser abandonado por mim. Mas e daí? Já que eu já subi. Então, se é adequado ou não, é claro que cabe a mim decidir. Desde que nos reencontramos, finalmente parei de fingir e revelei o lado mais verdadeiro e implacável do meu coração. Já que as palavras já foram ditas, não importa se ela está apenas relutante, ou se ainda tem expectativas em relação a mim, deveria desistir. Eu pensei que ela sairia diretamente da mansão do Duque, e nunca mais voltaria com uma nova identidade, mas esperei muito tempo. Esperei apenas que uma chama de raposa se acendesse na ponta de seus dedos. A chama de raposa branca acendeu o espaço estreito. O rosto de lótus de Kindly estava perto de mim, olhando diretamente nos meus olhos, parecendo reconhecer se eu estava mentindo. Eu olhei para trás abertamente, então Kindly raramente mostrava timidez. Então, secretamente feliz, perguntou, então, você não gosta da sua noiva, certo? Este é o ponto principal? Eu não sei qual frase deixou Kindly feliz. Sua aparência sombria anterior desapareceu rapidamente e em um piscar de olhos ela voltou a ser. É que ela é muito atenciosa. Ela disse que queria me ajudar a perseguir Xiao Yating. Espero que Jalinda não a tenha gravado na cabeça. Graças a você, toda a família dela agora está me protegendo como se eu fosse uma praga. O que eu estou perseguindo? Para ser honesto, eu até comecei a estudar o atual sistema de exames imperiais do mundo humano.
Quero me tornar um general o mais rápido possível. Afinal, administrar um negócio é muito mais fácil do que lidar com mulheres. Eu posso usar uma frase para separar você e a senhorita mais velha do velho mestre, e também posso usar fantasmas e deuses. Reúna vocês dois. O velho mestre é muito supersticioso em relação a King Lee agora, não importa o quão ultrajante seja. Contanto que King Lee diga, ela vai acreditar. Com King Lee me ajudando, é naturalmente mais fácil. Mas eu não acredito que exista almoço grátis. Estou muito vigilante e sempre pergunto, qual é o seu propósito? Que propósito eu poderia ter? Não é só para te fazer feliz? King Lee olhou para mim alegremente. Então ela pegou minha mão gentilmente. Você quer terminar isso rapidamente e voltar a ser seu imortal? Eu naturalmente quero te ajudar, pelo que sei de King Lee, uma vez que ela começa a falar assim. Uma declaração surpreendente será revelada em breve, mas seu plano original ainda era muito morno. Como os ovos podem ser colocados em uma única cesta? Já que você quer pegar um atalho, você deve seguir os dois caminhos ao mesmo tempo. Desculpa. Eu endireitei meu rosto. Então, o que você quer dizer? King Lee se aproximou, segurando meu lóbulo da orelha e rindo levemente. Eu te ajudo a perseguir Xiao Yating. Mas em troca, eu quero ser sua amante secreta. Até mesmo um pervertido sentiria. Um pedido incomum e pervertido. Xiao Yating passa o dia todo segurando o porte de um imortal, esperando que você a persiga e a mime. Esse tipo de pessoa pode não estar disposta a satisfazer seu coração. Talvez no final. Você ainda precisa confiar em fios de amor para voltar. E 300 anos atrás, você me guiou. Sentimentos surgindo. Será que desta vez é inevitável? Definitivamente. Se há alguém neste mundo que pode despertar sentimentos em mim, não tenho dúvidas. Essa pessoa só pode ser King Lee. Palavras ambíguas, mas uma forma de lidar com três pessoas. Escolho não pensar nisso. Desde o dia em que concordei com King Lee, ela mudou sua atitude anterior. De uma pedra preciosa mimada, ela começou a me ajudar seriamente a perseguir Xiao Yating. Quanto ao velho mestre, ela o convenceu com algumas palavras. Não preciso mais me esconder secretamente como um ladrão. Posso, abertamente, me sentar e inspecionar junto com Xiao Yating. Xiao Yating olhou para as ameixeiras e comentou algumas palavras raras sobre a engenhosidade. Esses biscoitos de flor de ameixa são requintados e complementares. Usei meu leque para cobrir o canto da boca, escondendo meu sorriso constrangido. Você sabe como elogiar as pessoas. Esses petiscos. Todos foram feitos por King Lee. Eu queria ir à cozinha, mas King Lee me expulsou. O motivo me surpreendeu. Você já cozinhou antes? Então ela se apressou para dentro. Ou você está apenas tentando bloquear as pessoas, para ficar no quarto e voar lado a lado comigo? Então, para o meu futuro, Abu. É para a vida de Xiao Yating. Fazer lanches é algo que King Lee assumiu completamente. Xiao Yating não sabia de nada disso. Mesmo que estivesse ligeiramente distraída, ela ainda era etérea. Ela apenas provou um pequeno pedaço do delicado e adorável biscoito de flor de ameixa e parou de comer. Tudo bem, tudo bem. Você é uma deusa. Você é nobre. A nobre senhorita Xiao não gosta de falar, mas também não tem intenção de sair. Ela simplesmente se senta ao meu lado, admirando as ameixeiras. Tomei a iniciativa de iniciar algumas conversas, mas, afinal, não nos conhecemos bem. Depois de algumas frases, não sei mais o que dizer. Eu era uma pessoa tão calada? Descobri que também tenho o potencial para ser um deus distante e frio. Estou muito feliz, tão feliz que comi toda a caixa de biscoitos de flor de ameixa. Só depois que engoli o último biscoito, percebi que não estava ali para comer. Xiao Yating, que havia sido negligenciada por mim por um longo tempo, já não estava mais olhando para os biscoitos de flor de ameixa. Em algum momento, ela silenciosamente virou a cabeça para mim. Porque eu comia algo venenoso. Esqueci de deixar 2 para ela. Inconscientemente, lambi o canto da minha boca sujo de migalhas crocantes. Estava prestes a levantar a manga para limpar, mas de repente lembrei que hoje essa roupa foi especialmente combinada para mim por King Lee. Segundo ela, parecia que era para aproveitar o momento. Não entendi, mas não queria sujar esta túnica. Enquanto hesitava, um lenço branco simples foi entregue na minha frente. Se não se importa, use este. Xiao Yating murmurou com os olhos baixos, sua expressão ainda indiferente. Parece que o que ela entregou não foi um lenço, mas uma dádiva que os deuses lançaram casualmente. Como dizer? Na verdade, é bem interessante.
Sinto que muitas mulheres gostam desse tipo de flor inatingível. Afinal, quem nunca fantasiou em derrubar do altar aquela deusa lá em cima, fazendo-a se contaminar com vulgaridades mundanas e abandonar o mal para seguir o bem? Mas isso não me inclui. Afinal, acho que, contanto que eu não fale, sou um imortal ainda mais elevado e glorioso do que ela. Para ser um imortal, sou profissional. Ela não vai me superar nisso. Seduzir e agradar. King Lee é profissional nisso. Xiao Yating gosta de ir a templos. King Lee secretamente escreve poemas e me faz recitá-los. Então, vou ao pavilhão de verificação de escrituras. Xiao Yating tem um artista famoso favorito. King Lee sempre encontra uma maneira de conseguir uma obra original e me fazer presenteá-la a ela. Mas Xiao Yating não é assim. Dizer que ela não tem nenhum sentimento bom por mim não é totalmente verdade. Ela sempre me dá um pouco de doçura quando estou tão irritado que quero desistir de conquistá-la, como um lenço. Um sorriso como gelo derretendo pela primeira vez ou uma roupa de cima tingida com seu cheiro. Mas realmente não há muito mais do que isso. Na verdade, se não fosse pela acidez sarcástica de King Lee, eu nem perceberia essa mudança de atitude. A jovem da mansão do Duque Huang aprendeu de alguém a arte da retenção. Nenhuma outra habilidade foi vista, mas esse truque de retenção é jogado com maestria. Hehe, não é nada demais. Uma certa fada raposa que escala a cama no meio da noite comentou assim: ultimamente, King Lee tem trabalhado muito duro. Durante o dia, ela tem que me ajudar a perseguir Xiao Yating. À noite, ela também tem que me ajudar a gerar fios de amor. Às vezes eu queria que ela descansasse um pouco, principalmente minhas costas que precisavam de um descanso, mas assim que eu abro a boca, King Lee imediatamente me repreende, com um tom de não acredito que você é tão burro, me educando. Agora é hora de descansar? Espere até você retornar ao reino celestial. Quer descansar como quiser? Se você for preguiçoso agora, quem vai se arrepender depois? Eu abaixo minha cabeça, sentindo-me culpado. Sou eu. Me desculpe. Eu sei que estou errado. Ela é tão ambiciosa. Estou tão envergonhado. Não posso continuar assim. Preciso me esforçar, Lu Jinhong. Não me esforcei. Meu falso entusiasmo parece não conseguir chegar a Xiao Yating. Mesmo que eu escreva poemas de amor diretos, Xiao Yating consegue lê-los com uma expressão calma. Então ela me elogia por minha escrita. Essa pessoa realmente se considera uma divindade viva, sempre sentada no altar. Se está de bom humor, ela me lança um olhar. Se está de mau humor, ela fica parada como uma pedra. Embora King Lee diga que isso é apenas uma tática dela, não sinto que estou sendo seduzido de novo. Só me sinto irritado. King Lee muda ligeiramente de expressão ao ouvir isso, mas logo volta a exibir um sorriso perfeito. Por que ficar irritado? Este não é seu problema. Eu também não consigo dizer de onde vem essa frustração. King Lee, no entanto, me tira dessa mentalidade. Na verdade, o que você escreveu é o que eu fiz, a ideia foi minha. Mesmo que falhe, a pessoa que ela está rejeitando também sou eu. Não tem nada a ver com você. Ah, parece que é verdade. Não sou eu que estou tentando agradar Xiao Yating aqui. Não tem problema. King Lee deu um tapinha no meu ombro, com um olhar sério que não parecia brincadeira. Sempre procure a causa nos outros. Se alguém te deixa desconfortável, não perca tempo pensando muito. Definitivamente, o problema é com ela. Uma possibilidade nunca antes pensada surgiu. A frustração desapareceu. A obsessão de querer que Xiao Yating gostasse de mim também se dissipou. Só que, do meu lado, eu me esfriei um pouco, mas Xiao Yating começou a me procurar ativamente. Ela quer que eu vá pescar no lago congelado após a neve. É difícil imaginar que tipo de peixe raro faria Xiao Yating se importar tanto. Pergunto a King Lee, parece que esta é a primeira vez que ela me convida. Devo ir. A expressão de King Lee é muito séria. É aquele tipo de calmaria antes da tempestade. Ela sorriu desdenhosamente. Vá em frente, talvez hoje seus desejos se tornem realidade. Como? Xiao Yating é alguém que pode ser pedido em casamento com um peixe fisgado? De qualquer forma, ela disse para eu ir, então fui com o peixe. Antes de sair, ouvi King Lee no pátio, murmurando uma frase em voz baixa. Um cérebro vazio não consegue ferir o inimigo, mas causa 1000 danos a si mesmo. É difícil parar isso. Seria bom trazer um pouco de peixe para ela à noite. Não trouxe o peixe de volta, trouxe uma Xiao Yating congelada. Na verdade, hoje não está tão frio. Xiao Yating também não está usando pouca roupa.
Estou com a pérola de proteção contra o frio que King Li me deu. Mesmo que Xiao Yatin pule no lago gelado, ela tem. Tenho medo de que ela não seja prejudicada. Mas ela foi atingida por um sopro repentino de vento maligno à beira do lago. Este método é tão óbvio que nem quero dizer mais nada. Toda vez que a Imperatriz Celestial quer me atacar, ela sempre usa sua filha como sacrifício. Outros criam suas filhas para se protegerem na velhice. Ela tem medo de que sua filha viva até sua velhice. O amor materno não precisa de muitas palavras. Até que Xiao Yatin não teve tempo de me pedir em casamento, ela foi atingida por aquele vento maligno e desmaiou. King Li ainda estava rindo secretamente, mas como Xiao Yatin estava comigo quando isso aconteceu, fui tratado por toda a mansão do duque como uma estrela da desgraça. O sorriso de King Li desapareceu instantaneamente. Ela murmurou. E tirou sua caixa de remédios de faz de conta, planejando usar seu poder demoníaco para curar Xiao Yatin. Mas desta vez foi inútil. Imortais e mortais são diferentes. Não importa o quão inativa a Imperatriz Celestial seja, ela ainda tem divindade em seu corpo. Se um deus quer que uma pessoa morra, um clã de demônios que não é reconhecido pelas leis celestiais, é claro, não pode mudar nada facilmente. Suspeito que os pequenos truques da princesa Yatin foram descobertos. A Imperatriz Celestial não queria me deixar em paz. Então ela agiu em segredo. King Li franziu a testa ao olhar para Xiao Yatin, cujo rosto estava pálido na cama. Mesmo que eu force sua vida com meu poder demoníaco, temo que ela não sobreviva a este inverno. Xiao Yatin é um fragmento da alma da princesa Yatin. Contanto que a Imperatriz Celestial queira chamar de volta à força esse fragmento de alma, o corpo físico de Xiao Yatin definhará em um tempo muito curto. O poder demoníaco de King Li só pode retardar esse declínio, mas isso não é uma solução de longo prazo, comparado com seus verdadeiros sentimentos. King Li está ansiosa por mim, mas estou ainda mais calmo. Você pode fazê-la acordar? King Li pensou um pouco. Isso é possível, mas o coma e o sono profundo são comportamentos de autoproteção do corpo físico quando o caos primordial está instável. Se você acordar à força, a velocidade com que este corpo físico desaparece pode ser ainda maior. Eu só ouvi a palavra possível, o resto não é importante. Neste momento, 300 anos atrás, aquele sem hesitação, Lu Jinhong, que cortou o fio do amor, repete comigo novamente. Minha voz está tão fria que até eu me surpreendo. King Li, acorde aí então. Coopere comigo para representar uma peça para a mansão do Duque. Com um grande demônio cooperando, enganar um grupo de mortais é muito simples. Só preciso que King Li acorde Xiao Yatin e até mesmo a deixe saudável por um curto período. Naquela hora, King Li, usando a identidade da sacerdotisa, usará a boca dos fantasmas e deuses para dizer que meu destino é incompatível com Xiao Yatin. As pessoas da mansão do Duque, por pequenas coisas insignificantes, podem me matar por causa de 2 ou 3 frases supersticiosas. Assim que King Li abrir a boca, eles definitivamente me forçarão a me casar com Xiao Yatin novamente, contanto que antes que a Imperatriz Celestial retorne completamente o avatar de Yatin, eu complete o ritual de casamento para afastar o azar, e esta provação estará concluída. Um método tão simples. King Li ficou em silêncio por um longo tempo, e então ela me perguntou em um tom muito complicado e indescritível, já que existe esse método, por que você não o usou antes? Você sabe que eu não recusarei seu pedido. Sim. No primeiro dia em que entrei na mansão, no dia em que vi King Li se tornar a nova sacerdotisa do velho mestre, eu pensei nesse método. Mas por que esperei até hoje para usá-lo? King Li olhou para a borla pendurada na beira da cama, com um toque de sufoco, e não pôde deixar de perguntar, é porque você não quer que Xiao Yatin sofra? Ou porque você quer passar mais tempo comigo, King Li? Eu interrompi suas palavras e apontei diretamente para o meu peito vazio. Eu não tenho fio do amor. Você se lembra? Não há fio do amor, nem fio do amor nasce. A luz nos olhos de King Li escureceu instantaneamente. Depois de um tempo, ela me mostrou novamente o mesmo sorriso gentil de antes. Eu me lembro, mesmo que Suike me pergunte. Você só quer ser um imortal? Eu sei. Com o assunto do casamento falso conhecido como reinício. King Li concordou. As pessoas da mansão do Duque concordaram. Só Xiao Yating, que acordou, não concordou. Se eu me casar ou não, eu vou morrer. Por que não me satisfazer antes de morrer? Eu tenho que implorar a ela? Eu implorei, mas ela ainda não concorda. O espírito de Xiao Yating já está muito ruim,
mas ainda se endireitou várias vezes na minha frente, fingindo uma aparência calma e composta. Lu Jin-hong, não sei desde quando. Ela parou de me chamar de primo. Você não precisa fazer tanto por mim, estou quase chorando. Eu não estou fazendo isso por você, bocão, realmente não estou fazendo por você, estou fazendo por mim mesmo. Xiao Yating balança a cabeça em desaprovação. Você não precisa dizer mais nada, eu não vou concordar com essa coisa absurda. É uma sorte que meu corpo doente tenha sobrevivido até agora. Por que sobrecarregar você com o resto da sua vida? Sozinho e desamparado? Eu nunca concordarei com isso. Se ela puder fazer isso por você, pode vir me procurar. Enquanto eu tiver um sopro de vida, protegerei você completamente. Ela é tão moralista. Mas se ela realmente se importasse comigo, não poderia temporariamente ser uma pessoa sem moral? Depois, não importa o quanto eu tentei convencê-la, Xiao Yating permaneceu imóvel. Ela estava convencida de que eu estava sendo forçado pela mansão do duque, e nenhuma razão poderia mudar sua decisão. Estou entorpecido. Depois de saber disso, a voz de King Li tremeu e sua expressão era tão aterrorizante quanto a de um grande vilão em um livro de imagens. Se ela não quer, então nocauteie-a. Quem disse que, neste casamento, a noiva tem que estar acordada? Não é à toa que nós dois somos amigos da onça. Apressei-me a cobrir sua boca. Espere, quem é cachorro? Esquece, não importa, o importante é que Xiao Yating parece ser um verme em nossa barriga, e inesperadamente deu ordens terminantes ao pessoal da mansão do duque antes de desmaiar novamente. Antes de desmaiar novamente, ela deu ordens terminantes ao pessoal da mansão do duque, se eles ousarem me deixar me casar com ela para afastar a má sorte. Mesmo que ela realmente possa acordar, ela cometerá suicídio para pedir desculpas. Assim que a lâmpada da vida da mansão do duque foi acesa, o caminho para afastar a má sorte foi completamente bloqueado. Haha, eu suspeito que ela fez um juramento de irmandade com a Imperatriz Celestial cortando a cabeça de um frango. Xiao Yating sente que minha amizade com ela desde a infância. Ela obviamente também não sobreviverá a este inverno. Mas se ela morrer, eu perderei. A única maneira de retornar ao reino celestial. Sim, a única maneira. Não pode esperar mais um pouco? King Li perguntou-me com um sorriso forçado e despreocupado. Você tem tanta certeza de que eu não posso te ajudar? Eu sou uma raposa, não me subestime. Eu acariciei o rosto requintado de King Li, tão próximo e que nunca me cansava de admirar. É porque você é uma demônio-raposa que ninguém consegue rejeitar, que ninguém consegue resistir. Eu falei sobre a raposa de King Li, vou te contar um segredo, incluindo o que estou pensando. Nenhum dos imortais que ascenderam ao céu posteriormente pode gerar novamente fios de amor. A expressão de King Li mudou drasticamente em um instante. Ela sempre foi inteligente, não preciso dizer muito. Ela entendeu o que eu queria dizer, embora as regras celestiais determinem que os deuses não devem se apaixonar. Mas as pessoas são pessoas afinal, os imortais posteriores ascendem de pessoas, contanto que sejam pessoas. É impossível ser completamente desapaixonado, até mesmo aquele grupo de mortais inatos que se consideram nobres, secretamente flertam e conversam. Eu não. Como seria possível, realmente por 100 anos como um dia, ter um coração como água parada? Todos os deuses que ascenderam pelo caminho do desapego têm rostos cheios de ausência de desejos e ambições, trabalhando duro e reclamando pouco, sendo explorados por aquele grupo de deuses celestiais por 100 ou 1000 anos. Ou até mais, antes de aparecer um cara normal como eu, entre o céu superior e os soldados celestiais. A distância é separada por um rio celestial. Por que os clãs demoníacos não são permitidos ascender? Por que os clãs demoníacos nascem com emoções intensas? Os humanos ainda têm fios de amor para cortar, mas os clãs demoníacos até no sangue que corre em suas veias. São emoções ardentes. Por que apenas o caminho do desapego pode ascender? Porque uma vez que os fios de amor são cortados, as pessoas perdem as 7 emoções e os 6 desejos, e se tornam poderosas marionetes que dependem de ordens. Basta selá-las com as regras celestiais. Os fios de amor não crescerão mais, e essas marionetes podem ser usadas por mais tempo. A chamada ascensão não passa de um golpe do céu superior para gerenciar bois e cavalos gratuitos. Eu posso me tornar uma exceção. É porque eu suprimo emoções extremas, mas ainda me recuso a sucumbir. Aquele tipo de emoção urgente de querer subir. Até se tornou uma obsessão gravada nos ossos, e não diminuiu com o desaparecimento dos fios de amor. E eu,
essa exceção incontrolável e que não pode ser usada com a pérola do tempo, finalmente deixou a Imperatriz Celestial com medo. Então, ela me jogou no mundo mortal, querendo que eu não pudesse mais voltar. Mesmo que houvesse soldados e generais celestiais suficientes, ela ainda queria cortar completamente o caminho da ascensão dos mortais. O caminho do desapego não permite a ascensão, mas como as regras celestiais não mudaram, aqueles que se envolvem com as 7 emoções ainda não podem ascender. É um governante bastante caprichoso. E por causa dessa pessoa que chegou, Xiao Yating, o plano podre da Rainha Celestial realmente vai dar certo agora. Tudo bem. Sobre o Rei do Trabalho ser derrotado pelo médico que domina demônios, eu frequentemente suspiro e então rapidamente planejo meu futuro. Eu perguntei respeitosamente à querida e extraordinária Rainha Demônio. Talvez o clã Demônio ainda precise de uma grande general feminina. Pensei nisso por muito tempo, tanto que achei que ela não conhecia muito bem o clã Demônio. Ela disse, não precisamos. Não estamos em guerra. São todos demônios velhos e honestos. Já que você gosta de ser general, então volte para o Reino Celestial para ser seu deus da guerra. Ah, certo. Ele disse, eu tenho um jeito. Eu te ajudo. Que tipo de imagem King Li tem no meu coração? Linda e gentil. Compreensiva, mas nunca chocada, frequentemente usando a desculpa de despertar sentimentos amorosos. Para me persuadir a praticar o cultivo dual, eu pensei que a ajuda que ela estava oferecendo desta vez era apenas sobre despertar sentimentos amorosos. Em um momento de futuro incerto como este, e com uma aventura rara no mundo, não é cultivo dual que eu quero. Parece ser um consolo. Minha mão tocou levemente sua bolsa, mas ela puxou uma adaga de formato especial. Ela apontou a ponta da adaga para o próprio coração. E então me disse, embora não se compare ao clã Raposa de 9 Caudas da antiguidade, mas com o meu cultivo atual, usar sangue do coração para trocar pela vida de um mortal ainda é possível. Contanto que o corpo físico de Yating pare de morrer, a Rainha Celestial não poderá realmente trocar as almas. A vida de Yating será salva, mas até mesmo a Raposa de 9 Caudas precisa cortar a cauda para trocar por uma vida. Quão fácil é obter sangue do coração? Não me olhe assim. Não se emocione tão facilmente. King Li tocou meus olhos à distância. O que eu posso fazer por você é muito pouco. Quando você estava no Reino Celestial dando tudo de si para subir, trocando conquistas por sua vida repetidamente, eu só podia ficar no mundo mortal olhando para você. Agora que posso te ajudar, estou muito feliz. Lu Jinhong, você não disse que somos amigos? Para pagar por você, meu amigo. Eu estou disposta. Que tipo de amigo é esse? Quem faria por um amigo? A ponto de fazer isso? Se não é amigo, o que mais poderia ser? Não me rejeite e não pense demais. Você só precisa aceitar. Ela colocou uma mão na minha frente, e a mão que segurava a adaga usou força. Enfiei a ponta do vento no meu corpo. Meus olhos estavam completamente escuros, só conseguia ouvir o som da água pingando. Era o sangue do coração de King Li, o som de cair nesta noite. Você deve ser um bom imortal. Eu gosto de você sendo um imortal. Claro, se você tiver tempo. A voz dele era suave, mas não conseguia esconder a emoção turbulenta e ardente. Você poderia descer ao mundo mortal para me ver de vez em quando? Enquanto dizia que não queria nada em troca, para que eu não me comovesse, ao mesmo tempo fazia um pedido que eu não conseguia recusar. Uma raposa esperta não precisa comer peixe para fortalecer o cérebro. Mas se ela é realmente esperta, por que não deixa Xiao Yating morrer e me mantém para sempre no mundo humano? Não consigo entender. Sem fios de amor, não consigo entender. Que chato. É a primeira vez que sinto que não ter fios de amor é uma coisa tão problemática. King Li escreveu a receita e deu para Xiao Yating beber. Xiao Yating no local, na mansão do Duque. Diante de todos, encenou um retorno à vida. Neste momento, retirando-se de seu rosto e corpo. A partir do momento em que abriu os olhos novamente, ela possuía o corpo mais saudável do mundo. Através da multidão, Xiao Yating, que acordou, curvou os lábios e sorriu para mim. Ela preferia se forçar à morte a me deixar me casar com ela. Depois de confirmar que sua vida estava realmente segura, ela provavelmente não se recusaria a se casar comigo. O que está apresentado diante de mim agora é a melhor situação. É o final que sempre gostei. E que sempre escolheria. Somente desta vez, não consigo sentir nenhuma alegria. Todas as pessoas na mansão do Duque estão sorrindo. King Li também está sorrindo por ter me ajudado. Na vasta mansão do Duque.
Nesta pequena colina de tristeza e alegria autoconsumida, só eu estou olhando para o rosto pálido de King Lee. Meu coração dói e formiga. Inconscientemente, estendi a mão e esfreguei. Depois que King Lee me lançou um olhar, percebi que este movimento parecia um pouco diferente. Seu rosto já estava tão pálido, e ela ainda me olha feio. Ainda me olha feio. Será que ela aproveitou que eu não estava vendo para tirar o sangue do meu coração? King Lee, que perdeu o sangue do coração, perdeu muito de sua energia vital. Até mesmo a cena de som e cor espalhada pela magia dentro da casa não consegue manter. King Lee estava um pouco arrependida. Desculpe, eu não esperava que não conseguiria manter nem mesmo um feitiço deste nível. Já fui contatada pelos meus subordinados. Eles poderão te enviar um substituto em breve. Espere um pouco. Por que você está pedindo desculpas para mim? Por que você teve que chegar a este ponto? Não precisa ser assim. O palácio do Duque não me maltratou. Quer dizer isso? Esse tipo de desejo mundano já chegou ao ponto. Preciso te lembrar? Algumas pessoas, embora cultivem o caminho do Unfeeling, querem o melhor de tudo para comer e usar, desde que não seja o melhor. Aos seus olhos, tudo é comer farelo e mastigar vegetais. São dias difíceis. Então, eu pensei que era apenas uma vingadora egoísta e indiferente. Eu não esperava ser também uma aproveitadora gananciosa por dinheiro, luxúria e prazer. Parece que não tenho nenhuma qualidade, nenhuma mesmo. Droga. Estou impressionada comigo mesma. King Lee foi provocada pelos meus olhos arregalados. Mentira. Eu quero te dar o melhor de tudo, mesmo que você não precise. Eu só espero que as memórias de quando você está comigo sejam boas o suficiente. Considere isso um pequeno egoísmo meu. Ao contrário da fraca King Lee, a doença que Xiao Yating trouxe do útero da mãe foi completamente curada. O mais famoso médico imperial do palácio disse que depois que ela se recuperou, Xiao Yating preparou um monte de remédios poderosos. Ela disse que ia se casar comigo. Aquela falsa bruxa, King Lee, colocou o crédito da cura completa de Xiao Yating em mim. O velho mestre agora gosta de Xiao Yating do fundo do coração. Assim que ela abre a boca, ninguém na mansão se opõe. Todos começaram a se ocupar, começando a preparar os 3 livros, 6 ritos e todas as outras coisas. Tão suave que eu me senti um pouco melhor. King Lee não está cuidando bem de seus ferimentos e veio se juntar à diversão. Ela está cheia de entusiasmo, escolhendo designs de vestidos de noiva para mim. Sua expressão é incrivelmente gentil. Eu não posso deixar de lembrar. Você se lembra que este é apenas um casamento falso, apenas uma formalidade? Depois de me curvar ao céu e à terra, posso ascender imediatamente. Por que se dar ao trabalho de escolher vestidos de noiva tão a sério? King Lee piscou para mim. Muito ambíguo, o tipo de piscada de uma raposa demoníaca. Vestindo sua confidente. Um vestido de noiva escolhido a dedo para homenagear os outros. Jovem mestre, você não acha isso especialmente excitante? Verdadeiro pervertido. Tenho que ver você. Ah, King Lee riu levemente e se virou. Continuou a supervisionar os intendentes. Fui chamado por um pajem segurando um espanador. Não ouvi seu último murmúrio. Se este é seu único casamento nesta vida, pelo menos não é sem nenhuma relação comigo. O dia do casamento foi animado e extraordinário. Na verdade, eu não queria chamar tanta atenção, mas essa era a intenção do Palácio do Duque, então só posso dar aos mortais um pouco de um pequeno choque de ascensão. Mas quem ficou chocado primeiro fui eu. Estava quase na última reverência quando Yating veio pessoalmente. Seu casamento está caindo sobre o corpo de Xiao Yating, instantaneamente se fundindo com essa encarnação, essa princesa que no reino celestial só queria tomar banho. A primeira coisa que ela me disse foi: Lu Jinhong, você se apaixonou? Fiquei chocado. Suspeito que ela tomou banho demais e água entrou no cérebro. Yating me explicou muito seriamente: eu sei que você pode ter sofrido alguns agravos aqui com Xiao Yating. Mas isso não é o que eu entendo, apenas o decreto do destino e a barreira te dizem: se você puder nutrir por mim uma obsessão que você não pode obter, talvez você possa se apaixonar por mim, assim, criar fios de amor. Eu devo dizer a ela que eu quase ia respeitar meus dedos dos pés devido ao excesso de falhas, mas fui forçado a voltar por uma certa raposa demoníaca. De repente percebi, não é de admirar que King Lee esteja tão proativa em me ajudar a agradar Xiao Yating. Não é de admirar que ela insista em fazer tudo sozinha e não me deixe gastar um pouco de energia mental. Neste mundo, não há existência que entenda mais os corações das pessoas do que uma raposa demoníaca. Yating é formal e rígida.
Até mesmo sua confissão é muito séria. Ela parece se sentir culpada por ter me enganado. Ela, sem qualquer ocultação, me contou todos os arranjos do plano do decreto do destino e da barreira. Vendo-me olhando para ela sem palavras, Yatin ficou em silêncio por um momento, mas ainda perguntou novamente: então, você se apaixonou por mim? Eu não me apressei em negar, mas perguntei a ela: o decreto do destino e a barreira te deram uma resposta? Ela disse: o que é amor? Yating tem uma boa memória e repetiu palavra por palavra. O decreto do destino e a barreira disseram que o amor é dar tudo. É quebrar a cabeça para agradar a outra pessoa, mas não esperar nada em troca. É ignorar seus próprios desejos para realizar os desejos da outra pessoa. Enquanto falava, seu olhar parou. No vazio do meu coração, a voz de Yatin ficou mais fraca, e então obviamente, incapaz de esconder a decepção, você ainda não criou fios de amor. Eu assenti. O decreto do destino e a barreira não são confiáveis. Eu não me apaixonei por você. Mas com essas palavras, você não poderá retornar ao reino celestial. As regras não podem ser violadas. Antes, eu apenas pensava que seguindo os arranjos do decreto do destino e da barreira, você poderia. Ela parou no meio da frase. O silêncio caiu abruptamente. Um fio de emoção transparente e delicado serpenteou do meu coração. Como brotos de primavera renascidos, ou como uma velha essência despertando, acompanhando o renascimento do fio da emoção. As amarras das regras, o selo em mim, foram instantaneamente quebradas. Xianli e a divindade retornaram ao meu corpo. Raios de luz de boas-vindas desceram do céu. Antes de pisar no reino celestial, olhei para trás. Mortais não conseguiam suportar o poder celestial e já haviam desmaiado em massa. Apenas uma figura sempre permaneceu ali, tão silenciosa e firme como 300 anos atrás, observando-me embarcar na árvore da ascensão. Não disse nada, virei-me e continuei em direção às minhas alturas. Yating, após retirar seu avatar, rapidamente me alcançou. Mesmo possuindo memórias do avatar, ela não tinha apego ao mundo mortal. Apenas me perguntou, confusa: você não disse que não? Eu realmente não me apaixonei por Yating, mas naquele instante, de repente entendi. Muitas dúvidas anteriores. A resposta era tão simples. Por que King Li me ama? Quando voltei ao reino celestial, o reino celestial já estava em caos. Imortais adquiridos se rebelaram logo após minha descida ao mundo mortal. Essa força, suprimida pela corte celestial por muitos anos, finalmente se rebelou. Mas a situação já estava assim, e Yating ainda conseguiu arranjar tempo para descer ao mundo mortal para me buscar. Eu testei. Você me trouxe de volta para que eu os ajude. Eu parei aquele grupo de imortais adquiridos. Yating olhou para mim, seus olhos perspicazes. Ela balançou a cabeça e disse: eu sei que você é o líder deles. Você não ajudará a corte celestial. E o Wu Shen e os outros também não podiam esconder isso dela. Fiquei bastante surpreso. Yating é uma pessoa inteligente e rara na corte celestial. Mas, no meu coração, ela sempre foi uma princesa muito obediente. Não importa o comportamento da rainha celestial. Quão ultrajante e absurdo, ela nunca se opôs. Por muito tempo, eu sempre pensei que a coisa que ela mais temia eram os olhos da rainha celestial. Mas ela insistiu em fingir que não entendia as intenções da rainha celestial e tentou de todas as maneiras me ajudar a retornar ao reino celestial e até mesmo esconder a magia de mim. Eu não vou trair o Wu Shen. Mas o reino celestial não deveria ser um feudo da corte celestial. Continuar assim é um desastre para todos os seres nos 3 reinos. Não posso trair. Mas também não posso concordar. Então eu não fiz nenhuma promessa. Quanto ao porquê de te trazer de volta. A força das famílias imortais adquiridas não pode ser subestimada, mesmo sem minha ajuda como deus da guerra. Conquistar aquele grupo de famílias imortais congênitas complacentes na corte celestial é apenas uma questão de tempo. Não importa para qual lado Yating se incline em seu coração, sua melhor escolha é ignorar. Seja uma pessoa transparente e não me traga de volta para defender a guerra inevitável para as famílias imortais adquiridas. Ouvi dizer que desde sua ascensão, o deus da guerra jurou se tornar o deus mais poderoso dos céus. Já que você gosta, as leis celestiais podem ser definidas para mim depois que os céus trouxerem novas regras. Ter raízes de amor é diferente. Posso até entender as sugestões das pessoas, mas... quando foi isso? Oh meu Deus! Eu sou realmente um homem terrivelmente pecaminoso, mas irresistivelmente bonito, naturalmente. Nós vencemos!
Eu nem me esforcei muito, apenas cravei uma espada com grande destaque na batalha final. No entanto, Liu Yinggu acabou registrando a cena da batalha final. Naquela época, eu estava com o punho erguido, e atrás de mim estava a bandeira de guerra tremulando ao vento. Apenas com essa tela clássica e eterna. Fui, sem dúvida, eleito novo Imperador Celestial. Discreto, discreto. Algumas pequenas habilidades ainda não dominadas. Depois de assumir a posição mais alta em seu verdadeiro sentido, mudei as regras celestiais. Os cultivadores humanos não estão mais confinados ao caminho do desapego. As raças demoníacas são iguais aos humanos e podem ascender à Rua Celestial. A ascensão à Rua Celestial adiciona avaliações de causa e efeito e mérito, imortais humanos, imortais demoníacos. E as famílias imortais congênitas têm status igual. As posições da Corte Celestial são ocupadas por aqueles que são capazes, e a competição marcial é usada para assumir o cargo. No dia em que as novas regras celestiais foram anunciadas, muitos imortais nos céus estavam discutindo, tanto famílias imortais congênitas quanto famílias imortais adquiridas. Aqueles são imortais que cometeram mais ações, mas escaparam do período de serviço por meio do cultivo. Ao mesmo tempo, existem também inúmeras grandes habilidades ascendendo do reino mortal. Alguns imortais até ascenderam à Corte Celestial e confiaram em sua força superior diretamente para a Corte Celestial. Yating é uma das poucas ex-oficiais da antiga Corte Celestial. Deuses que podem continuar a permanecer com base em sua força. Seu assento está muito perto de mim, tão perto que alguns demônios raposa acabaram de entrar no salão. E imediatamente começaram a falar com sarcasmo. Oh, quem é tão bom em organizar lugares? Estou um pouco incomodado com vocês dois. Yating olhou friamente para King Li. Eu e Sua Majestade temos um noivado. Nosso relacionamento é naturalmente diferente dos outros. Não foi porque você disse que estava acostumado a este lugar que eu não deixei você se mudar. King Li sorriu gentilmente. Casamento? Que tipo de coisa que nem mesmo um fio vermelho registraria? Ouvindo um casamento que fundamentalmente não reconheço? Além disso, de acordo com o ditado humano, se falarmos de prioridade, eu sou a primeira esposa de Sua Majestade. A primeira foi você. Você acha? Quem sempre se considerou e gostou de ser amante secreta? Yating se levantou. Ridículo. Se realmente seguirmos o ditado humano, sendo uma mulher, mas não podendo dar à luz filhos para Sua Majestade. Para continuar a linhagem, eu deveria ter sido expulsa há muito tempo. Assim que essas palavras foram ditas, King Li e eu ficamos em silêncio. King Li raramente ficava sem palavras e virou a cabeça para me olhar com uma expressão estranha. Eu acenei rapidamente. Eu não tenho essa função. Sou um homem puro e genuíno. Não há nada de estranho no meu corpo. Yating tocou seu próprio abdômen, com uma expressão quase vitoriosa no rosto. Contanto que Sua Majestade estabeleça alguns precedentes, posso alcançá-la e conceber. A deusa mãe foi concebida assim. Meu Deus! Que fofoca! A imagem da ex-rainha celestial. De repente, tornou-se complicada. Você nem consegue dar à luz filhos para Sua Majestade. Por que você permanece ao lado dela? Ela não gosta de crianças. Além disso, ela mesma é um homem puro. Por que você aprende com uma criança? Essas palavras foram realmente exageradas. Eu estava ouvindo com prazer enquanto os dois trocavam farpas sem ceder. Até que o assunto ficou cada vez mais distorcido e, finalmente, a chama chegou até mim. Yating sempre foi fria e taciturna. Dizer tantas palavras hoje já excedeu sua cota para os próximos 100 anos, mas ela ainda não venceu King Li. Então, ela simplesmente ignorou King Li e caminhou até mim. Como combinado antes, você me dará uma resposta. King Li gritou. Também caminhou até mim. Eu não vou te forçar. Eu sempre posso esperar. Duas belas mãos, cada uma com seus próprios méritos, foram estendidas para mim. Os sentimentos de amor invisíveis no meu coração moviam-se silenciosamente. Respirei fundo e segurei a mão de King Li. 300 anos já são tempo suficiente. Não precisa esperar mais. 300 anos já são tempo suficiente. Não precisa esperar mais.